Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, E queria agradecer a vocês o apoio que vocês têm dado ao meu trabalho ao longo desses 2 anos e meio. Pedir para vocês continuar me ajudando, dando esse joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso hoje, dá essa força para mim. Eu já estou chegando aos 2.000 inscritos e estou precisando muito do seu apoio, precisando muito da sua ajuda. E eu gostaria de dizer para vocês que eu fico muito feliz quando um irmão coloca nos comentários aí, que gostaria de falar comigo. Eu passo e coloco aí o número do meu WhatsApp, para você falar comigo. Fico muito feliz. Quando o irmão me faz uma pergunta, como se diz, pode ter pergunta que eu não sei responder, mas vai ser muito difícil eu não saber. Mas pode ter certeza que se eu não souber responder uma pergunta, eu vou falar para você que eu não sei. Eu não vou inventar uma resposta para te responder. Eu só vou te responder se eu souber, tá bom? E gostaria de dizer para o irmão que não concordar comigo também. Você que não concorda comigo, coloque nos comentários aí, comente aí o que você achou, o que é que você não concorda, ou me peça aí o número do meu WhatsApp para a gente conversar, para a gente argumentar um com o outro. Eu fico muito feliz quando alguém faz isso, tá bom? E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários. Comente aí se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, comente, não tem problema não. Aqui você não tem que comentar só o que gostou, não. Você pode comentar que não gostou também. Você pode comentar o que você não gostou, não tem problema não, viu? Aqui é livre, aqui ninguém tem que engolir seco. Não, tá? Aqui você tem direito de argumentar comigo, de falar o que você não gostou, e eu também vou apresentar os meus argumentos. Aqui funciona assim, tá bom? Aqui não é igual o corpo governante, não. Viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo aqui falando de uma tremenda de uma confusão que a Bíblia das Testemunhas de Jeová aprontou. Mas eu vou mostrar para vocês que confusão. Essa tradução da Bíblia, ela está dando a entender que o apóstolo Paulo tinha dupla personalidade. Ela está dando a entender que o apóstolo Paulo tinha dupla personalidade. Vejam só a situação que essa tradução do Novo Mundo colocou o apóstolo Paulo. Segundo essa tradução, Paulo foi incoerente ao dar 2 versões sobre o mesmo assunto. Segundo ela, Paulo deu 2 versões sobre o mesmo assunto. 2 versões diferentes uma da outra. Será que o apóstolo Paulo era assim mesmo? Será que o apóstolo Paulo tinha dupla personalidade? Vamos ver? Eu acho que não. Veja. Nessa Bíblia, na tradução do Novo Mundo, em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, segundo essa tradução, o apóstolo Paulo disse assim, pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Segundo eles, isso aí são palavras do apóstolo Paulo. Todo aqueles que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas veja, meus irmãos, aí que entra o X da questão. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo já falou diferente. Paulo já deu outra versão diferente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, lá Paulo já disse que no tempo dele ali, nos dias de Paulo, todos os cristãos invocavam o nome de Jesus. Agora, se todos os cristãos ali invocavam o nome de Jesus, por que Paulo ia mandar invocar o nome de Jeová? Então veja, todos os cristãos da época de Paulo invocavam o nome de Jesus. Quer ver? Vamos ler o texto para vocês verem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Aqui diz assim, veja o texto. A congregação de Deus que está em Corinto,
a vós que fostes santificados em união com Cristo Jesus, chamados para ser santos, junto com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Então o apóstolo Paulo diz que todos e em toda parte invocava o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, como que o apóstolo Paulo ia falar para os coríntios invocar o nome de Jesus? E para os romanos, Paulo ia falar para invocar o nome de Jeová. Veja, meus irmãos, a gente não vê uma incoerência nisso aí? Para os coríntios, Paulo fala que todos ali invocavam o nome de Jesus, Senhor de todos ali. E para os romanos, Paulo fala que se não invocar o nome de Jeová, não seria salvos. Agora veja, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, aqui na parte B, diz que todos e em toda parte estão invocando o nome de Jesus. Todos e em toda parte, o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, na parte B. Todos e em toda parte estão invocando o nome de Jesus. Agora, preste atenção. Se todos em toda parte estão invocando o nome de Jesus, né? Então como é que Paulo ia mandar os romanos invocar o nome de Jeová? Paulo ia falar para os romanos invocar o nome de Jeová. Vejam, meus irmãos, eu estou vendo uma incoerência muito grande. Eu estou vendo uma incoerência muito grande nessa Bíblia. Essa Bíblia, essa tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, é uma Bíblia tendenciosa, né? Essa cópia dessa Bíblia, ela foi copiada maldosamente para enganar as pessoas. Agora veja, meus irmãos, preste atenção mais uma vez. Se o mesmo apóstolo Paulo que fala para os coríntios que todos e em toda parte estão invocando o nome de Jesus, chega e fala para os romanos, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Então isso quer dizer que só os romanos que foram salvos. Os outros não, porque os outros estavam invocando o nome de Jesus. Então quer dizer que os outros não foram salvos, não. Só os romanos. Quer dizer que Paulo deu a oportunidade só para os romanos salvar. Os outros, Paulo falou, vocês que se danam. Só os romanos que vão salvar. Eu vou falar só para os romanos. Só para os romanos invocar o nome de Jeová. Para eles salvar. E vocês, coríntios, outros de outras cidades, que se danem vocês. Só os romanos que vão salvar. Eu vou falar só para os romanos. Só para eles invocar o nome de Jeová. Os outros, eu vou falar para eles invocar o nome de Jesus e ser tudo destruído. Dá para entender isso aí, não dá? É isso que a gente entende, não é verdade? Meus irmãos, essa Bíblia das Testemunhas de Jeová. Bom, meus irmãos, é evidente que esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, é uma fraude. Isso é uma fraude. É uma adulteração barata, grotesca. Uma adulteração feita para enganar as pessoas, para trapacear as pessoas, feita por um grupo de pessoas desonesta, feita por um grupo de homens desonestos, gananciosos, que enganam as pessoas para ganhar dinheiro, que fizeram uma adulteração grotesca, como esse texto dessa Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 13. Todos que invocar o nome de Jeová será salvo. Que Jeová, coisa nenhuma. Tenha santa paciência. Veja, meus irmãos, porque, segundo eles, então, se Paulo tiver feito isso,
falado para os romanos, preste atenção, meus irmãos. Se Paulo tiver falado para os romanos que para ser salvo tem que invocar o nome de Jeová, e tiver falado para os coríntios que todos e em toda parte estavam invocando o nome de Jesus, ou Paulo tinha dupla personalidade, ou Paulo fez de propósito para os coríntios ser destruídos e para salvar os romanos. Qual será a verdadeira? Eu acho que nenhuma, né? Porque Paulo queria salvar todos. Paulo fazia questão de salvar todas as pessoas. Paulo queria que todos fossem salvos. E segundo, Paulo não tinha dupla personalidade, também não. Agora veja, meus irmãos, eu vejo nesse texto aí uma adulteração grotesca, uma adulteração maldosa. É isso que eu vejo nesse texto. Agora veja, meus irmãos, por que é que o corpo governante faz isso? É porque eles sabem que as testemunhas de Jeová são um grupo de pessoas robotizadas. As testemunhas de Jeová são um grupo de pessoas robotizadas. E enquanto existir pessoas robotizadas que acreditam neles, eles vão usar desse tipo de manobra para enganar esses robôs, esse bando de robôs que fica aí batendo de porta em porta, né, para dar lucro para esse tal de corpo governante e enganando as pessoas também.